Olá, alunos do sétimo ano da Escola do Padre Federico Vikings. Estamos aqui para dar prosseguimento ao volume 2 do PET, dessa vez com a semana 3, certo? A gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos aí, nos planos de ensino tutorados, nas nossas apostilas. E o material que eu vou começar agora, ela começa na página 53, no qual ele vai falar um pouco mais sobre redes de transporte e comunicação, né. É uma matéria que a gente conceitua na geografia como redes. Só que a gente lógico, a gente está falando bem por cima aqui. Mas, só para dar uma introdução a vocês do conceito e de o quão importante essa questão dos transportes e da comunicação. O quão importante é para um país as rodovias, as hidrovias, as ferrovias, né, as rodovias ou as estradas onde passam os caminhões que levam material, levam os mercadorias, ou até para você ir de uma cidade para outra. Mesma coisa com as hidrovias, ou seja, rios que servem para navegação, principalmente no norte do país. Ferrovias, que são onde passam as linhas de trem, certo? Tudo isso são muito importantes, né, para o desenvolvimento de um país e para a economia girar, certo, de forma efetiva. Então a gente vai falar aqui um pouco mais sobre o tema. Ele colocou aqui como Brasil em mapas, né, porque a gente vai ver uma série, um mapa ali no qual mostra as diversas ferrovias, hidrovias e rodovias que tem no país, mas o que a gente vai ver de forma mais detalhada é esse aqui, ó, transporte e comunicação, tá? Como que eu falei, a gente vai entrar numa matéria que chama redes agora, certo? Só que, lógico, num contexto mais brasileiro, certo? Então vamos lá. A rede de transporte e comunicação são muito importantes na organização da economia e integração dos territórios dos países, pois são a infraestrutura das quais dependem a indústria, a agropecuária, o comércio, o turismo e outras atividades, possibilitando a distribuição dos bens e a circulação de informações e pessoas. Gente, as redes, tá, tanto de transporte como de comunicação, é o que faz um país, certo? Porque sem as rodovias, como que o produto que sai das fábricas ou os alimentos que saem da zona rural, que são plantados na zona rural, vão para os consumidores, sem as estradas, sabe? Como que sem os caminhões, sem a gente viu isso bem de forma clara quando teve a greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês lembram, mas teve uma greve dos caminhoneiros no qual eles praticamente pararam o país. Porque sem os caminhoneiros, sem essas rodovias, nada não chega, os produtos não chegam no supermercado, a- as os alimentos não chegam no supermercado e nem a lugar nenhum, e nem ao nossa casa. Então é importantíssimo as rodovias, as ferrovias e também as hidrovias. E não só para isso, mas também como a nossa própria circulação de uma cidade para outra. Não estou falando só de mercadorias, não estou falando só de alimentos, mas também de circulação de informações mesmo. Muitos empresários ou pessoas microempreendedores ou qualquer que seja, que vai resolver algum problema em uma cidade maior, né, ou uma sede da empresa dele, ele precisa se deslocar de um local para outro. Então, as rodovias são como se que fosse as veias do nosso sangue, ou seja, são importantíssimas para a economia do país, certo? Vamos continuar. A rede de transporte foi sendo implantada no Brasil de acordo com a organização das atividades econômicas e das tecnologias disponíveis. Observe a linha do tempo e os principais sistemas de transporte implantados em cada período. Vocês vão ver que teve primeiro, a tecnologia é um fator interessante, porque a partir do que tipo se você está usando uma charrete, ou cavalos, carroças, né? Ou se você está usando um carro, um caminhão, você vai precisar de diferentes, eh vamos dizer, linhas, né, de diferentes, vamos dizer assim, um caminhão não vai passar numa pequena faixa
por exemplo, numa trilha, certo? Um caminhão não vai passar numa trilha onde basicamente poderia passar uma carroça ou uma charrete, enfim, um cavalo, mas um caminhão não vai passar. O caminhão só passa numa rodovia grande. Então, vocês vão ver que a qualidade e a evolução dessas linhas de transporte, elas vão estar diretamente ligadas com a tecnologia que possibilita o transporte, certo? Além de estar ligada também com a economia do país como um todo. Porque onde vai ter mais rodovias, onde vai ter mais linhas férreas e tudo mais, vai ser onde vai ser a concentração econômica brasileira, que até os dias de hoje, né, ainda é na região sudeste. Certo? Então, onde vai ter mais, vocês vão ver no mapa depois, rodovias, ferrovias, linhas de transporte no geral, vai ser onde a economia do Brasil é mais concentrada, ou seja, na região sudeste. Depois, lógico, vai espalhando e vai indo para outros locais, tá? Então, ele fez três divisões aqui, tá? Primeira, do século XVI até o século XIX, ou seja, de 1500, do descobrimento do Brasil, descobrimento entre aspas, né? Até 1800 e pouco, tá? Onde o Brasil, ele foi, basicamente, ele foi carregado, né, vamos dizer assim, por tração animal. Ou seja, o transporte nessa época, até 1800 e pouco, era baseado em carroças, cavalos, carros de boi, foram os principais meios de transporte usados no período. A integração do território era feita por caminhos e trilhas abertas pelos indígenas, certo? A navegação fluvial era feita com embarcações simples. Então, basicamente, não tinha rodovia, não tinha grandes estradas, sabe? Não tinha BR, não tinha a Dutra, sei lá, que lia de Janeiro a São Paulo, sabe? Era trilhas mesmo, sabe? Aquelas trilhas que você faz quando você vai para, sei lá, para Bitpoca ou para algum lugar turístico, paisagístico, né? Alguma cachoeira também, era aquilo ali, no Brasil inteiro, não tinha nada diferente daquilo. No máximo um pouco mais largo para passar uma carroça, mas fora isso, não tinha nada diferente daquilo. Depois foi a época das ferrovias, que começou a partir do final do século XIX, ou seja, a partir de 1800 e, sei lá, 60, 70, 80, 1800 no caso. Até a primeira metade, ou seja, até 1950 do século XX, né? A primeira metade do século XX, até 1950 mais ou menos. A economia do Brasil foi baseada em ferrovias, ou seja, com o surgimento da máquina a vapor, né, Revolução Industrial, teve um up aí na evolução tecnológica, sabe, no qual o homem não dependia mais da tração animal, sabe, da força animal ou da força dele próprio. Ele estava trabalhando começou a trabalhar com carvão, com minério, certo, com depois petróleo, certo? No qual, a partir da energia provocada por esses materiais, né, ele produzia a força necessária, o vapor no caso, sabe, para a força necessária para empurrar um trem, por exemplo, ou diversas máquinas que surgiram, máquinas industriais que surgiram nessa época, tá? Então, com o surgimento da máquina a vapor, Revolução Industrial, a malha ferroviária brasileira começou a se constituir na região sudeste, de novo, onde se concentrava economicamente a economia brasileira, né? Expandindo-se posteriormente para as regiões sul e nordeste. Nas grandes cidades surgiram os primeiros bondes a vapor e elétricos também. Energia elétrica também foi uma grande revolução nessa época. Então, dentro das cidades começaram a surgir os bondes, que também movidos a vapor, ou os bondes elétricos, né? Também que tinham, Juiz de Fora, se não me engano, tinha, teve uma época, teve também, mas não tinha carro, por exemplo. Tudo era movido por base nas máquinas a vapor, nos maquinários que tinham na época, né? Principalmente as ferrovias, os trens, tá? Que eu tô falando aqui, no qual começaram a levar os produtos, os materiais e tudo aí, tá? A partir da segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950, que Juscelino Kubitschek também, um dos presidentes do Brasil que colocou isso de construir estradas no país, tá? Que começou a época das rodovias, certo? Que começou um investimento por parte do governo federal de você um investimento por base em implantar rodovias para até para vender mais carros, tá? E fomentar e produzir e crescer a indústria automobilística brasileira.
seja, da indústria de carros. Então, a partir da segunda metade do século XX, a partir de 1950, lá final dos anos 50, a indústria automobilística passou a se desenvolver e as automobilística eu falo de carros, tá? E as rodovias passaram a ocupar o posto de principal sistema de transporte nacional, as estradas, tá? Caíram os investimentos na melhoria nas malhas ferroviárias, tá? Até hoje, aliás, a malha ferroviária, ou seja, as diversas linhas de trem que existem no Brasil, elas são muito poucas comparado a outros países que têm linhas férreas enormes, sabe. Comparado com o tamanho do Brasil, a linha férrea ela é muito, muito precária, tá, as linhas de trem. Além dos portos e hidrovias, os aeroportos passaram a compor o sistema de transporte, o surgimento dos aviões, né? Que também é dessa época. Começaram a usar os aviões para você se deslocar de um país para o outro, ou localmente dentro do país, como o Brasil, no caso, que é um país de extensões continentais, certo? Então, também surgiu nessa época e além das construções dos próprios portos brasileiros, tá. Então vamos continuar. Então essa foi as 3 grandes épocas, no qual a gente consegue delimitar avanços, né, e linhas de evolução, assim, de um transporte para o outro, né. Desde da tração animal, de carroças e tudo mais, até chegar nas rodovias atuais, tá. Então vamos continuar. Ao longo do tempo, os meios de comunicação também desempenhavam ainda desempenham papel fundamental na integração territorial. Tudo que a gente falou aqui foi sobre as redes de transporte, mas existe também as redes de comunicação, ou seja, as redes no qual hoje que possibilitaram que hoje você converse com algum parente seu, amigo ou afins, através do WhatsApp, mas por muito tempo o próprio surgimento do telefone fixo, né, que hoje poucos têm, mais o celular, né, telefone móvel, mas o telefone foi um grande advento. Você falar com uma pessoa à distância, ela te ouvir e tudo mais, foi um grande advento da época, na época anterior à internet. E ele deu ao exemplo aqui também a questão do do das linhas de televisão também é uma certa, o rádio também telégrafo também, que é um negócio que mandava mensagem por meio de, eh eh, pontos, né, enfim, de bips, né, que é de você escrevia mensagens por meio disso. Enfim, N coisas surgiram, você vai ver que tem uma ligação entre redes de transporte e redes de comunicação, também que foram evoluindo ao longo do tempo, tá. No processo de formação do território brasileiro, a expansão dos meios de comunicação ocorreu de forma semelhante à dos meios de transporte. As áreas com maior circulação de pessoas, bens e capitais foram as primeiras a receber infraestrutura para a implantação de uma rede de comunicação mais abrangente. Onde era o polo econômico brasileiro, principalmente a região sudeste, foram os locais onde tinha mais dinheiro, onde tinha as pessoas teoricamente mais bem, com maior quantidade de capital, né, áreas, onde moravam muitas pessoas, a maior cidade brasileira, né, no caso São Paulo e Rio de Janeiro, foram as grandes cidades brasileiras. Então foi nesses locais onde surgiram as primeiras, redes, né, de não só de transporte, mas também comunicação, acompanhadas aí, tá. Então ele começa a dar exemplos aqui de quais são essas linhas de comunicação. Entre o século XVI e XVIII, ou seja, de 1500 a 1700, as comunicação era feita basicamente por correspondência, transportados por mensageiros de cavalo, né, a cavalo. O que hoje a gente tem os correios, né, ou a Amazon, né, onde você compra uma coisa na internet e ela veio, né, e ela vem por meio da correspondência e tudo mais, né, você consegue acompanhar, eh, até pelo GPS onde ela tá, o local onde ela tá, né. Mas, por muito tempo, os único meio de transporte que existia é por meio de mandar carta. Não sei se vocês já viram papel, né, hoje tem que explicar. Que você escrevia a sua mensagem que você queria, mostrar para outra pessoa, né, o que você queria,
falar e, os correios, né, o correio ia lá, uma pessoa pegava essa mensagem e levava, demorava dias e dias, meses até para chegar no seu destinatário, mas era o sistema de transporte, a pessoa ia lá com o cavalo e tal, e demorava a chegar, mas chegava, né. Mensageiros, no caso, que levavam a carta da pessoa até o destinatário. Por muito tempo foi assim. No século XIX, ou seja, em 1800 até meados do século XX, 1900, o telégrafo foi o equipamento mais utilizado, sendo substituído posteriormente pelo telefone, rádio e televisão. Telégrafo era um tipo de equipamento que mandava bips, né? Era como se fosse, se não me engano, era pequenos. Era por meio de energia elétrica, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu ter que pesquisar mais sobre isso. Mas era o bip, sabe, que a pessoa recebia meio que códigos, vamos dizer assim, e a partir desses códigos ela conseguia ler as mensagens, certo? Era muito governo, sistema de governo mesmo, o estado usava muito isso. Depois foram substituídos pelos próprios telefones, a linha telefônica foi implantada, sabe, depois o rádio, que é por ondas, né, ondas magnéticas, depois a televisão, a mesma coisa, certo? Então foram os sistemas de comunicação, eles foram aprimorando cada vez mais a partir da tecnologia, de novo a tecnologia, que estão ligada à técnica, foi aprimorando, certo? Entre os anos 1900 e 1930, o Marechal Cândido Rondon liderou liberou, né, expedições, ou liderou, para realizar obras de infraestrutura de comunicação no interior do país. Nesse período, linhas de telégrafo foram instaladas no estado do Mato Grosso, Goiás e região amazônica. São locais onde se tinha, não se tinha, não era muito ocupado, né? O Brasil, por muito tempo, ele foi ocupado, em sua maioria, a população se concentrava muito na região litorânea, perto das praias e tal, e região sudeste. A concentração da população brasileira estava nessas regiões. Agora, centro-oeste, então eu tô falando sudeste e nordeste, tá? Essa é o litoral e região sudeste e nordeste. Mas centro-oeste e região norte, não era muito ocupado, certo? E as formas de você ir até essas regiões eram muito, muito, muito precárias, certo? Então, o centro-oeste, no caso, quando houve a construção, Juscelino Kubitschek construiu lá a Brasília, capital brasileira, que com intenção mesmo de ocupar, por regiões estratégicas também, motivos estratégicos de ter a capital no centro do país, mas também para a ocupação melhor dessa região, né? Então foi quando construiu Brasília, a capital do país, na região centro-oeste, região central do Brasil. Vou mostrar no mapa de você daqui, ó, região central, construção de Brasília, que começaram a ocupar melhor essa região, certo? E no ciclo da borracha, que foi um período onde estava uma demanda, muitas pessoas procurando borracha, e a região amazônica tinha uma árvore, né, seringueiras, né, que a partir do corte que você fazia nessa árvore, saía um determinado líquido, uma seiva, que você fabricava borracha a partir dela. Então muitas pessoas do Nordeste foram em direção ao Norte por causa disso. E foi nesse período onde cresceram as maiores cidades, a maioria das cidades da região Norte, entendeu? Mas comparado a outras regiões, ainda são as regiões que são menos ocupadas, principalmente a região Norte, tá? Atualmente, rádio, televisão e telefonia, e ele não colocou aqui, não sei porquê, mas é a internet, certo? A internet é a principal meio de comunicação hoje em dia. São os meios de comunicação que contribuem enormemente para a integração do território nacional, para o fluxo de informações e para a realização de atividades do dia a dia diferentes a setores da economia. Então, a internet hoje em dia, muito menos o rádio, muito menos a televisão, muito menos o telefone, mas principalmente a internet é o grande meio de comunicação que hoje em dia está presente no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá, vamos para as atividades. Ele tá mostrando esse mapa aqui, falando para você ver ele.
para responder as questões do 1 ao 3. É o mapa, o título está aqui, ó, conexões e modalidades de transporte, no qual, nesse mapa está representado as principais linhas de transporte, né? As principais redes de transporte, melhor dizendo, do Brasil, certo? Olha, redes de transporte, o título, né? Tem dois títulos, na verdade, no conexões e modalidades de transporte ou rede de transporte. No qual tá uma representação das redes de transporte no Brasil. Aqui está um exemplo aqui, ó. Esses barquinhos desenhados tem pequenos e grandes aqui no litoral, ó, tá vendo? São onde estão localizados os portos brasileiros. Ou seja, locais onde o barco ou o navio vai lá e aporta para trazer produtos até de outros países, tá? Aeroportos, tá vendo um aviãozinho com um ponto amarelo também. Vocês vão ver que aeroportos internacionais, né? E aí existe também aeroportos nacionais que estão disponíveis, distribuídos aí no Brasil à vontade, tá? Mas internacionais são poucos, relativamente poucos, né? Mas ainda são, mais ou menos, uma quantidade razoável aí, certo? Então tem uma série de aeroportos também estão simbolizados no mapa, certo? Terminais hidroviários são esses pontos amarelos. Aqui, ó, pontos amarelos, tá vendo? É porque essas linhas azuis escuras aqui são as hidrovias, ou seja, são quando você utiliza os rios para se transportar, né, de barcos e tal. E dentro desses rios vão ter os terminais, no qual o barco vai lá trazendo as pessoas, ou até materiais, enfim, mas principalmente pessoas, tá? E aportam nesses terminais para as pessoas saírem e tudo mais, tá? O Brasil utiliza bem as linhas de transporte principalmente no norte, tá? É onde se utiliza mais as linhas de transporte de hidrovias, né? Porque tem muitos rios no norte, tá? Na região amazônica. Então a linha vermelha, que é a maioria no Brasil, né? Todas essas linhas vermelhas aqui são as diversas rodovias pavimentadas, no caso, que existem no Brasil. Vão existir rodovias pavimentadas e não pavimentadas. Tem estradas em pavimentação que estão em pontilhado, eu não consegui achar onde tem estradas pontilhadas aqui. E estradas também não pavimentadas. Na região norte, a Transamazônica, ela não é pavimentada, tá? A principal estrada que leva para a região norte, ela não é pavimentada, certo? Até hoje. Ainda está no processo de tentar. Porque, como é muito grande o Brasil, muito grande, é uma região inóspita, amazônica, né? Então é bem difícil a pavimentação lá, né? Mas, enfim, todas essas linhas vermelhas são as principal meio de transporte, principal rede de transporte brasileiro, que são as rodovias, tá? As hidrovias que eu falei, que são essas linhas escuras, né? Mais escuras aqui, que acompanham os rios. E as ferrovias, que são essas linhas pretas aqui, ó. Tá vendo? As linhas pretas são as linhas férreas, né? As linhas de trem, tá? Que estão muito presentes na região Nordeste e Sudeste, principalmente a Sudeste, tá? Então ele está perguntando, vamos lá. Qual é o título do mapa? Como se trata de redes de transporte? Como esses meios de transporte estão sendo representados? Os títulos do mapa tá aqui, ó. Tem dois, na verdade. Eu não sei qual que eu posso dizer qual que é o título, mas qualquer um desses dois que você colocar, vai estar certo, tá? E, segunda pergunta, como esses meios de transporte estão sendo representados? São símbolos, certo? Convenções cartográficas. São os diversos símbolos que existem que vão representar no mapa a determinada coisa, certo? Os símbolos estão na legenda, que na legenda explica os símbolos, tá? Então, é só vocês falar para mim, qual que é a forma de símbolo que tem aqui? Quais são as formas? Representam o quê? Aí vocês vão ver a legenda e vão falar para mim, tá? Isso que ele está perguntando. Número 2, onde as redes de transporte rodoviária, ferroviária e aeroviária se concentram mais? E as hidroviárias? Ó, rodoviária e ferroviária tá nessa região aqui, ó, nessas três regiões. São três regiões que estão aqui dentro, tá?
É, é, isso, a ferroviária são duas. Enfim, são essa área aqui, ó. Toda essa área aqui. Quais regiões que abarcam essa área que eu estou mostrando aqui? Aí vocês vão ter que pegar o mapa na internet, pesquisa rapidinho aí, tá? Regiões do Brasil. Quais são as regiões que embarcam essa área que eu estou mostrando aqui? Hidroviárias. Essa região aqui. Qual que é essa região? Onde tem mais linhas hidroviárias, ou seja, onde utilizam mais rios para transporte. Essa região aqui. Vocês vão falar para mim qual é essa região, tá bom? Número 3. Compare a rede rodoviária, ou seja, as estradas, com a rede ferroviária, ferrovias. Qual delas é mais extensa? Em qual a sua opinião que isso se deve? Na sua opinião, por que isso se deve? A rede rodoviária são todas essas linhas vermelhas. A rede ferroviária são umas linhas pretas que tem aqui, tá vendo? Linhas pretas. Qual é que tem mais? Vocês vão responder para mim. O porquê disso? Cara, entra o governo aí, é muito caro, um custo é bem maior, no caso da rodoviária, certo? Então, enfim. Mas compara as linhas pretas com as linhas vermelhas. Qual que é a que tem mais? Eu vou falar para mim aí, tá? Observa a charge e responde. Você tá vendo um índio aqui, né? Fazendo sinal de fumaça aí para sua namorada. E hoje em dia tá aqui o índio escutando uma música no notebook e conversando com a namorada dele aqui. Pelo notebook, pelo computador, tá? Então ele não precisa mais usar o sinal de fumaça para se comunicar à distância, né? Então ele tá perguntando, desculpa, como os meios de comunicação mudaram o dia a dia das pessoas? Relate sua opinião. Pensam eu acho que vocês são muito novos, mas pergunta à mãe de vocês como é que era o Brasil, ou como é que era a vida delas antes da internet. Como é que era, tá? O que mudou em relação a hoje em dia? Do advento da internet, o advento do celular. Como que era o mundo, como é que era a vida delas antes do celular e agora? Como é que é? O que mudou nesse processo? Antes do computador, ou antes da internet, o que mudou? Então tenta fazer um pouco desses exemplos para mim e mostra para mim o que mudou de uma tecnologia para cá, tá? Número 5. Quais são os meios de comunicação sua família utiliza para saber mais a respeito da pandemia do coronavírus? Seus familiares se preocupam com as fake news e tentam descobrir se as informações que recebem são verdadeiras? Uma boa pergunta. Como que a mãe de vocês, pai de vocês, tio, avós, responsáveis de vocês ficam sabendo das notícias em relação ao coronavírus? Pela televisão? Pela internet? Ela tenta filtrar um pouco mais as informações que chegam até ela? É verdade ou mentira? Será que é verdade mesmo? Ela procura saber? Ou é fake news? Né? Fake news é quando a notícia não é verdadeira. Entendeu? Então, pergunta isso para elas, para os seus responsáveis, e fala para mim. Tá? Então é isso, gente. Acaba aqui na página 57 as atividades. Espero que vocês tenham gostado. Semana 3 aí. Na próxima aula a gente continua com a última semana desse volume, que vai estar disponível a semana que vem, eu já posto para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.